Olá pessoal, boa noite na verdade, porque eu estou gravando a aula à noite, mas bom dia, boa tarde a todos vocês. Hoje é 11 de maio de 2014, Dia das Mães, feliz Dia das Mães para todas as mães que estiverem nos ouvindo. Bom, eu sou a professora Eunice, professora formadora da disciplina Gestão de Projetos, e eu estou aqui para ajudá-los em algumas dúvidas que vocês possam vir ter na disciplina Gestão de Projetos. Bom, a apostila não fui eu que elaborei, mas eu elaborei o caderno de gestão de projetos. O caderno, ele é um resumo da apostila, onde nós colocamos alguns exemplos bem práticos para que vocês entendam melhor a disciplina. Nós já tivemos aula prática em alguns polos e durante a aula prática, o que nós cobramos dos alunos, o que foi sugerido é que a aula não fosse tão voltada à teoria. Por isso nós pegamos e pedimos para que os alunos elaborassem um projeto, formassem grupos e nos grupos elaborassem um projeto. Nós demos duas opções de estudo de caso para que eles elaborassem um projeto. Nós demos o estudo de caso de um armazém que comercializasse alimentos e esse armazém tivesse que aumentar a sua empresa, aumentar o espaço físico. Então, eles elaborariam um projeto para que fosse aumentado esse espaço físico. E a segunda opção era a opção de montar uma logística de pessoas na sua cidade. Então, poderia ser no centro da cidade, na cidade que você mora, alguma ideia que você acha que fosse relevante para que montasse essa logística, esse projeto. Bom, na verdade, gente, era muito simples o que estava sendo pedido. Era para que vocês elaborassem um projeto sem apego nenhum à teoria, sem olhar apostila, sem olhar caderno, sem nada. Apenas elaborassem um projeto, da forma que vocês bem entendessem. Depois que vocês apresentassem esse projeto, nós iríamos pedir para que vocês apresentassem o que vocês haviam elaborado. Ao final da apresentação, o professor que estivesse acompanhando a turma iria provar a vocês o seguinte: vocês são capazes de elaborar um projeto, vocês elaboraram esse projeto. Agora nós vamos pegar a teoria e provar para vocês como deve ser elaborado o projeto e provar para vocês que durante a elaboração desse projeto vai entrar as diretrizes que vocês fizeram, só que às vezes nem sabiam que estavam fazendo as diretrizes, o regimento, os participantes do projeto, que foi no momento que vocês escolheram o grupo de colegas, e era basicamente isso que nós queríamos. Não queríamos nada escrito em papel, apenas que vocês visualizassem como é fácil elaborar um projeto. Então agora eu vou fazer um resumo, né, um resumão, resumo do resumo, porque os cadernos já são um resumo, é um resumo de os pontos da disciplina. Então, eu preparei para vocês aqui um resumo da aula 1. O que seria o resumo da aula 1? Nós vamos fazer todas as aulas bem sintetizado, bem rápido, para que vocês possam assistir o vídeo. Lembrando que, se vocês tiverem alguma dúvida após assistir o vídeo, após lerem os cadernos, por favor, postem no fórum para que nós possamos ver quais são as dúvidas e tentar melhorar isso para solucioná-las. Bom, gente, o capítulo 1, que é a aula 1, falava de gerenciamento de projetos. O que é gerenciar? É administrar, é cuidar. Então, o gerenciamento, ele abrange todas as fases do projeto. Na hora que eu pedi para que vocês elaborassem um estudo de caso, o gerenciamento, ele faz parte de todo o projeto. Ele faz parte do início da ideia do projeto, da análise, de todas as etapas tem que ter um gerenciamento. É nada mais que coordenar esse projeto, cuidar desse projeto. Suponhamos que você resolva pedir para o seu filho, vamos usar um exemplo aqui do Dia das Mães, você peça para o seu filho arrumar o quarto dele.
Então, durante a arrumação dele, enquanto ele estiver arrumando esse quarto, você vai dar uma olhada, orientá-lo, ó, coloque isso aqui, isso em outro lugar. Quer dizer, o seu plano é que o quarto dele fique arrumado. Para que o quarto dele fique arrumado, ele vai ter que se organizar, mas ele não tem autonomia para isso, ele não consegue, ele nunca arrumou um quarto e você vai orientá-lo. De que forma? Você vai gerenciar isso. Então você vai analisar, prestar atenção como que ele está fazendo isso. De repente ele não tem noção nenhuma, ele está juntando e está formando outra bagunça, não está organizando. Então você vai orientá-lo. Essa orientação é um gerenciamento. No projeto, a mesma coisa. Se você vai construir uma casa, existe um gerenciamento, alguém que está ali cuidando, analisando, está cumprindo o prazo, está terminando aquilo. Voltando ao exemplo do filho, para ficar mais simples. Você pediu para que o filho arrumasse o quarto naquele dia. Vocês vão, sei lá, receber visitas ou o filho vai receber um coleguinha de escola, então você pede para que ele organize o quarto. Então você vai orientá-lo, você vai perceber, você vai prestar atenção se ele está fazendo certo. Na hora que você está prestando atenção, você está fazendo o quê? Um controle, você está controlando o que o seu filho está fazendo. Então, isso é um gerenciamento. Você está analisando, você está gerenciando, você está dizendo para ele o que tem que ser feito. Você está coordenando isso, você está administrando isso. No projeto, isso acontece. Tem que ter alguém para gerenciar. Então, a aula 1, ela está explicando o que é o gerenciamento. No caderno está bem detalhado, tem exemplos, tem mais de um exemplo para que você possa ver que o gerenciamento do projeto, ele sempre faz parte do projeto, é essa análise. Quando um professor ele pede a você que você execute um trabalho dentro de sala de aula, o que é comum o professor fazer? O professor ele fica andando na sala, passando nos grupos e perguntando: vocês têm alguma dúvida? Então, quer dizer, ele está gerenciando o que está sendo feito. Bom, espero que não tenha dúvidas em gerenciamento de projeto, que é essa coordenada, é ficar tomando conta para que se chegue ao objetivo final. Isso quer dizer que o gerenciamento ele faz parte de todos os projetos, de todas as etapas, melhor dizendo, de todas as etapas do projeto. Então você tem um gerenciamento do início do projeto até o fim desse projeto, você terá esse gerenciamento, até que ele seja entregue, que ele seja concluído e entregue. Esse gerenciamento vai fazer parte. Então, o gerenciamento, ele faz parte de todo o ciclo do projeto. Certo? A aula 2 falava das diretrizes. O que são as diretrizes, gente? Quando vocês se organizam para montar esse projeto, nós vamos falar da cidade. Vamos falar do centro da nossa cidade. O centro da nossa cidade poderia ser melhor organizado, ele poderia ser, os carros poderiam ter o seguinte fluxo, os ônibus poderiam ter uma pista extra, alguma coisa nesse sentido. Vocês estão fazendo o projeto, estão dando ideias do projeto. Só que o que seriam as diretrizes? Eu acho que para melhorar a cidade, para colocar em prática isso que nós estamos dando a ideia, nós poderíamos começar da seguinte forma: nós montaríamos uma passarela em tal lugar, nós tiraríamos o terminal urbano daquele lugar, porque aquele lugar já está muito cheio, já tem muito carro, não dá para passar tanto ônibus ali. Nós poderíamos pensar também na questão dos estacionamentos. Os estacionamentos poderiam ser mais afastados, ou a gente poderia colocar um estacionamento exclusivo para as pessoas que trabalham no centro da cidade. São ideias que vocês vão montar, que vocês montariam de acordo com a realidade de vocês, a criatividade de vocês. Então, o que vocês pensam que seria bom. Então, para que isso seja feito, vocês precisam de uma diretriz. O que é a diretriz? São as ações que serão feitas. O que vai ser feito primeiro?
né? O que que eu vou fazer primeiro? Não, eu acho que tem que ser feito primeiro tirar o terminal urbano daquele local. Vamos colocar o terminal urbano em um determinado local para desafogar um pouco o trânsito daquela região. Ah, eu acho que precisa ser feito depois disso uma passarela. Então são diretrizes, são as ações que vai te levar a um rumo, vai te levar ao objetivo. Então essas ações são algo a ser seguido. A empresa que vocês contratarem para organizar a cidade, elas vão falar as etapas dessas ações. Essas etapas são as diretrizes. Quer dizer, as empresas, me desculpe, as empresas que vocês vão contratar, não. Vocês que estão montando o projeto vão falar para as empresas que vão fazer o serviço as diretrizes. O que, que vocês querem que sejam feitos? O que, que vocês querem que se faça primeiro? A ordem dessas ações. Isso aí são as diretrizes que vocês vão passar para essas empresas. Dentro da aula 2, fala de diretriz e fala também de regimento. O que é o regimento? Regimento é uma ordem, uma disciplina, um conjunto de regras. Tudo que você vai fazer tem que ter uma disciplina, tem que ter uma regra. Algumas empresas, elas além do regimento geral lá, tem um regimento interno. Um regimento interno que tem que ser seguido. Ah, dentro da empresa, de repente tem empresa que no regimento interno fala que não pode ter pessoas da mesma família trabalhando naquele local. No caso de uma obra dessa dentro da cidade, são disciplinas que devem ser seguidas, que a empresa vai abordar dependendo da situação, da necessidade. Então, diretrizes são as ações que devem ser seguidas e o regimento é a disciplina, são regras, regras que têm que ser seguidas. Esse é o regimento. Bom, com isso nós fechamos a aula 2. Aula 3, pessoal. A aula 3 são os participantes do projeto. Quando vocês decidiram que vocês iriam fazer o trabalho, o que, que vocês resolveram? Vocês resolveram que seriam escolhidos participantes. Normalmente, dentro de uma sala de aula, nós escolhemos aqueles participantes que mais têm afinidade com a gente, que senta perto da gente, que tem uma certa amizade. Então, esses participantes são as pessoas que vão atuar no projeto, tanto na parte do planejamento quanto na execução desse projeto. Então, essas pessoas são os colaboradores do projeto. No projeto em sala de aula, era fácil identificar os participantes. Quem são os participantes? Ah, os participantes são as pessoas que fazem parte do grupo, do grupinho ali da sala que vocês fizeram o projeto juntos. Muito simples. Na hora de escolher os participantes, gente, vale lembrar que vocês têm que escolher participantes que tenham afinidade com aquela área que vocês vão trabalhar. No caso da sala de aula é fácil porque todo mundo está familiarizado com a disciplina. Mas dentro de uma empresa, dentro de uma organização, vamos supor que vocês vão fazer um projeto na área de marketing. Eu tenho que convidar pessoas a participar desse projeto, pessoas que têm alguma experiência, alguma habilidade nessa área de preferência, para que esse projeto tenha um bom andamento. Detalhe, gente, os participantes, eles podem ser participantes internos, podem ser participantes da mesma empresa, pessoas que já trabalham na empresa para participar desse projeto. Mas nós podemos também contratar, convidar pessoas de fora, que são os participantes externos. Então, nesse exemplo que acabei de falar para vocês de marketing, vamos ter um projeto de marketing dentro da empresa, de repente não tem tantas pessoas que tenham habilidade no marketing. Então, nós vamos convidar pessoas de fora, participantes externos, que têm uma habilidade em marketing. Eles vão executar esse projeto, colaborar com esse projeto. No término dele, depois da implantação, eles não são funcionários da empresa, eles estão chegando na empresa só para cuidar desse projeto. Certo? Então, são os participantes internos, podem ter participantes internos e participantes externos para que esse projeto seja executado. Bom, fechamos a aula 3, que são os participantes do projeto, e nós temos agora a aula 4, que é o roteiro. Lembra que na aula 2 nós falamos das diretrizes?
Aula 4, gente, o roteiro é a parte escrita das diretrizes, é escrever o que vai ser feito. Então, quando nós falamos lá da obra que vai ser executada no centro da cidade, as diretrizes são as ações que vão ser feitas. O roteiro é a parte escrita. Então, vai colocar isso num papel. Normalmente se documenta isso. No trabalhinho de vocês dentro da sala de aula, o que seria o roteiro? Seria as diretrizes que vocês falaram escritas. Só isso que vocês podem entregar para a professora, vocês podem ter anotado para deixar lá para na hora da apresentação vocês falarem aquilo ali. Então, as diretrizes são as ações e o roteiro é a parte escrita dessas ações. Não tem um cronograma, um itinerário. Se você vai fazer uma viagem, nada mais justo que você faça um roteiro. O que é o roteiro? Nós vamos sair daqui e vamos para Curitiba. Sei lá, tem várias formas de você chegar a Curitiba. Você pode passar por São Paulo capital, você pode passar pelo interior de São Paulo, mas de repente você tem preferência por um itinerário. Eu vou pegar e vou fazer as fases desse roteiro, as minhas ações, as minhas diretrizes até chegar de Goiás, de Goiânia, até Curitiba. Então eu pego um mapa, alguma coisa, e vou fazendo as minhas ações. E depois eu vou fazer o que? A rota, o meu cronograma, a minha rota, o meu itinerário. Como que eu posso fazer esse cronograma? Não sei, eu vou sair de Goiânia a tal hora e vou chegar até São Paulo tal hora, vou dormir em São Paulo, tudo, eu estou montando o meu roteiro. Depois de São Paulo, eu vou parar em tal cidade, nessa cidade eu vou almoçar. Então, você está fazendo uma rota a ser seguida. Essa é a aula 4, fala de roteiro, é a parte escrita das diretrizes. Muito simples. Gente, aula 5. Aula 5, vocês não citariam ela, nem todos os trabalhos deveriam citar ela. Nem todo projeto vai citar ela. Então, a aula 5, ela aborda um conceito relacionado à gestão de projetos, mas não é uma fase do projeto. A gente viu que um projeto ele tem etapas. A aula 5, ele não fala de etapas. A aula 5, ele só fala que tem um programa, um projeto pode ter um programa, um subprojeto, um sistema. O que é o programa? O programa é um conjunto de projetos. Então, vamos supor, eu acho que eu dei esse exemplo na aula, no caderno de aula, que você tem uma concessionária da marca X. Essa concessionária ela tem um projeto de um carro popular, essa concessionária ela tem um projeto de um carro intermediário, ela pode ter um outro projeto de um carro de luxo. Então, ela vai ter o quê? Vários projetos. Então, consequentemente, essa concessionária vai ter um conjunto de projetos. O que é um conjunto de projetos? Programa. Então, um programa é um conjunto de projetos. Depois ele fala sobre subprojeto. Então, esse carro, ele pode ter um subprojeto. Então, você pode ter um subprojeto ali das peças, tem o projeto do carro, tem um subprojeto, tem vários subprojetos. Subprojeto das peças, de montagem, sei lá, de alguma outra coisa. Então, o subprojeto ele está relacionado ao projeto. E tem o sistema. O que é o sistema? O sistema é tudo que envolve a execução desse projeto. Tudo que está relacionado a esse projeto é o sistema. Então, o ambiente, as pessoas, os recursos, tudo está relacionado, é o sistema. Então, tudo que está relacionado ao projeto é o sistema, como se fosse o meio que esse projeto vai ser elaborado. Pessoal, aula 6. A aula 6 ela fala da análise estruturada do projeto. A aula 6, ele fala como que esse projeto vai ser implantado, acompanha o andamento, avalia o que está sendo feito. Normalmente, num projeto, quando você começa a executar um projeto, vamos supor aqui um TCC. Vocês vão elaborar um TCC e durante a elaboração desse TCC, vocês vão ter uma orientação. Nessa orientação, vão ser feitas análises
análise do que está sendo estruturado. Então, a análise estruturada do projeto é isso, vai fazer uma análise do que está sendo feito, o que pode ser melhorado, o que está seguindo, o que vai nos ajudar a chegar ao objetivo final. Isso é análise. Na aula de vocês, no caderno, eu coloquei lá, se eu não me engano, tem um exemplo de uma livraria, de uma papelaria, e eu coloquei que eles tinham colocado essa livraria e queriam ampliar ela, então fizeram projetos para ampliar. Durante a ampliação, eles ampliaram aos poucos para que, durante cada etapa de ampliação, eles fizeram uma análise. Como que foi a receptividade desse produto? Como que foi a receptividade dessa ampliação? Eu não sei se vocês já perceberam, é comum, independente da cidade que vocês estiverem, eu estou em Anápolis, eu moro em Anápolis, mas aqui em Anápolis é comum, e na cidade de vocês também deve ser, alguns locais que vendem alimentos, restaurantes, pizzarias, comercializam essa área de alimentação, eles às vezes começam muito bem, mas começam só com um produto. E com o tempo, com o passar do tempo, eles percebem que tem uma clientela grande que poderia aumentar esse produto. Mas quando vão aumentando, a qualidade às vezes cai. E muitas vezes eles não fazem essa análise estruturada do projeto, porque cada etapa que eles fossem crescendo, eles precisariam de um projeto. Lembra que eu disse para vocês que um projeto ele pode ser um projeto bem simples, ele pode ser um projeto pessoal, não precisa ser uma grande empresa para elaborar um projeto. Às vezes os alunos têm um medo de elaborar projeto, mas eles esquecem que um projeto, eu posso ter um projeto para executar uma festa infantil, eu posso ter um projeto para fazer um churrasco para amigos, então projetos pessoais, eu posso ter um projeto de uma viagem, me programar para fazer uma viagem, eu faço um projeto, né, que seria, vou fazer um planejamento, vou fazer um orçamento, então tudo isso é um projeto. Então, num estabelecimento, por menor que ele seja, sei lá, pode ser um estabelecimento que vende sanduíches, eles começam a aumentar tanto e às vezes não fazem uma análise. Se cada vez que eles aumentassem, cada vez que eles fizessem um projetinho para aumentar, vamos vender sorvete também, eles fizessem essa análise estruturada do projeto, o que eles iriam fazer? Eles iam analisar qual é a receptividade dos clientes, está dando certo, nós conseguimos, nós temos funcionários que conseguem fazer o sanduíche, vender o sanduíche, preparar o sorvete, vender esse sorvete com qualidade. Está gerando lucro? Ou será se o lucro não é tão grande assim, não é tão viável? Então essa é a análise que tem que ser feita no projeto. No projeto de vocês aí em sala de aula, que foi um projeto bem simples, a análise seria o quê? Ao final, quando vocês terminassem, né, esse projeto, que provavelmente vocês iriam fazer? Vocês, entre os participantes, vocês avaliariam o seguinte: mas eu acho que tirar esse terminal de lá iria prejudicar as pessoas que moram nos bairros mais afastados. Então, vocês começariam a fazer uma análise. Apesar do projeto não ir para a prática, vocês poderiam começar a fazer essa análise. Então, isso é uma análise estruturada. Por que estruturada? Porque você vai desmembrar cada fase, cada ação e avaliar. Foi bem? Ocorreu dentro do prazo? Os custos, estava dentro dos custos que eu poderia ter gastado? Isso é uma análise estruturada do projeto. Bom, gente, essa foi a aula 6. Lembrando que a aula 6 ela fala de análise estruturada do projeto, e na análise estruturada do projeto a gente pensa também na questão do prazo. Será que está cumprindo o prazo certo? Que pega um gancho aí na aula 7. A aula 7 fala de tempo, custos e prazos realistas. Bom, tempo hoje em dia é algo muito escasso, as pessoas têm, além de estarem sem tempo, têm uma dificuldade muito grande em relação a
a dificuldade de organizar esse tempo. Então, essa aula, ela tratava da questão do tempo, dos custos e dos prazos realistas. Por quê? Porque um grande diferencial competitivo hoje nas empresas é o cumprimento de prazos. Às vezes você tem produtos similares, bem parecidos e às vezes o preço é até um pouquinho mais elevado, mas se ele te entrega em determinado prazo, você pode comprar um produto às vezes mais elevado dependendo da sua necessidade, porque o prazo é algo fundamental. Vamos supor que você tem uma indústria de remédios, de medicamentos, e você tem prazo de entrega, tem uma necessidade, né? A demanda está alta, então você tem que entregar esses medicamentos. Você vai pegar um fornecedor que te entregue no prazo, por mais que o preço dele seja um pouco mais elevado. Então, prazo, cumprimento de prazo é tudo hoje em dia. Dentro de um projeto, lembra que eu falei para vocês que vocês montariam um cronograma? Quando que esse projeto vai ser entregue? Nós temos projetos de curto prazo, que é aquele projeto pequeno, mas nós temos projetos também de médio e de longo prazo. O ideal é que vocês saibam calcular cada etapa. Quando nós fazemos a análise estruturada, nós sabemos se o projeto está andando normalmente em cada etapa dele. Então, esse tempo, custos e prazos realistas é onde você vai avaliar isso. Custos, gente. Às vezes você vai elaborar um projeto e você pensa num custo X. Quando você está no meio desse projeto, você descobre que o que você havia orçado já passou do limite, já está em 2x e de repente extrapola esse valor. Então, isso tem que ser bem avaliado para que esse valor não passe de um valor que você tem para orçar esse projeto. Pessoal, aula 8. A aula 8 ela fala do planejamento dos custos do projeto. Dentro do projeto de vocês, do projetinho lá de sala, seria um pouco complicado falar sobre tempo, custos e prazos realistas relacionado à aula 8, relacionada à aula 7, me desculpe. A aula 7 falava de tempo, custos e prazos realistas. Quando vocês forem elaborar, ou quem já elaborou, vocês iriam falar o seguinte, que vocês começariam a obra o quanto antes e tentariam entregar no prazo. Como que eu entrego no prazo? Os fornecedores têm que ser bem procurados, eu tenho que fazer um planejamento. Antes de começar a obra, antes de prejudicar toda a logística da cidade, vocês já começariam com os materiais, os recursos materiais já comprados ou já teriam entrado em contato com vários fornecedores para descobrir qual deles teria a entrega no prazo correto. Então, vocês citariam isso. E no planejamento dos custos do projeto, o que é o planejamento dos custos? Eu citei custos na aula 7. Agora, na aula 8, o que é o planejamento? Planejamento, algumas empresas, elas acabam fazendo isso, elas pegam dinheiro, um recurso financeiro, e elas podem aplicar esse recurso financeiro para que posteriormente esse recurso financeiro seja utilizado na execução de um projeto. Ou então ela pode se planejar a ponto de fazer uma economia, fazer alguns cortes para que o projeto seja executado. Então, sei lá, ela pode querer ampliar uma parte de um armazém, mas para isso ela vai ter que reduzir alguns custos em outra área. Então, isso vai ser uma análise que provavelmente vai ser feita em conjunto com o departamento financeiro. Agora vamos pensar em um projeto bem simples. Vocês vão fazer uma festa de aniversário. Na festa de aniversário que vocês vão executar, vocês vão analisar. Eu posso fazer um consórcio entre amigos para juntar um dinheiro para fazer essa festa. Eu posso economizar, parar de sair nos finais de semana para juntar dinheiro para poder guardar o dinheiro para fazer a festa. Então, isso é um planejamento de custos.
Que eu poderia fazer também em relação à cidade, ao exemplo que eu citei para vocês desde o início? Ah, nós vamos executar isso, então a cidade não vai é, chamar cantores famosos para fazer um show, fazer uma festa no aniversário da cidade, porque nós estamos poupando dinheiro para poder melhorar a cidade. Sei lá, vocês vão fazer alguma economia, planejar isso. A questão que eu falei da viagem, planejamento de uma viagem. Então, essa viagem, ela pode ser feita de que forma? Vocês podem planejar uma viagem para daqui a um ano. De repente, começar a pagar as prestações da viagem, ou começar a guardar dinheiro para essa viagem. Então, são planejamentos, você está planejando os custos que você vai gastar. Interessante que, além dessa questão de planejar, de poupar dinheiro, o que envolve o planejamento de custos, gente, é a pesquisa. Às vezes, o orçamento. Às vezes, você vai fazer um projeto e você não se preocupa muito com essa questão de custos, você deixa para a última hora. E quanto antes você começar a se planejar, você vai descobrir que tem fornecedores mais em conta, você vai descobrir que se você souber quanto que você vai gastar num projeto inteiro, você pode comprar uma quantidade maior de recursos materiais e ganhar um desconto maior para esses recursos materiais. Então, isso é planejamento. Então, envolve poupar, envolve investir um determinado dinheiro para resgatar ele posteriormente, envolve pesquisar preços, pesquisar fornecedores. Então, tudo isso é o planejamento de custos. Bem, gente, aula 9. A aula 9 fala da conclusão do projeto. Então, a conclusão do projeto é quando você termina tudo e ele vai ser executado. Detalhe que na conclusão do projeto, algumas organizações têm uma certa dificuldade, porque eles fazem muito bem o projeto, mas na conclusão, antes que esse projeto seja concluído, eles já começam a elaborar outro projeto e esse projeto parece que não foi concluído da melhor forma possível. Isso às vezes prejudica colocar esse projeto em prática. Então, ou então, muitas vezes as pessoas têm alguma reclamação a fazer, alguma consideração a fazer sobre o projeto e não é permitido porque durante o início do projeto todo mundo se empenhou, todo mundo reuniu e depois esse projeto não teve tanto empenho das pessoas envolvidas nele. Então a conclusão é fundamental, porque a conclusão ela vai fechar, é onde vai ser feito o feedback para que você descubra se esse projeto realmente está apto para ser executado ou se ele está apto para ser vendido. Tem pessoas que fazem alguns projetos para vender, para terceirizar para outra empresa. No caso do trabalhinho de vocês, a conclusão seria vocês só citarem que a obra seria finalizada e seria entregue. Só isso, não teria mais nada para vocês colocarem, para vocês fazerem. Detalhe que na conclusão, aí vocês teriam que citar a questão do feedback, se houve alguma coisa que poderia ser melhorada. Reparem que na conclusão, gente, de um TCC, que eu citei também o exemplo para vocês, na conclusão de um TCC, o orientador ele vai avaliar se realmente esse projeto de vocês terá capacidade para ser apresentado à banca, ou se tem algo ainda que a gente pode melhorar, se tem algo que nós possamos desenvolver para que vocês façam uma boa apresentação. Então, essa conclusão é fundamental que seja avaliado que aquilo realmente vai ser bem colocado, apresentado para a banca ou seja colocado no mercado. Então, essa parte final, ela tem que ter toda uma atenção da mesma forma que a parte inicial teve essa atenção. E a aula 10, gente, a aula 10 ela fala desse fechamento, dessa finalização desse projeto. Então, ela fala sobre trabalhando para acertar. Então, trabalhando para acertar é o que? É chegar à etapa final e utilizar bem
todos os recursos, né, para que seja bem elaborado esse projeto. Essa aula 10 vocês nem teriam que citar num projetinho de vocês que vocês fizeram em sala de aula. Nós citamos ela para que vocês é, saibam, tenham algumas diretrizes, algumas ideias, né, para fechar esse projeto. Mas ela era só uma consideração final que vocês, que foi feita para que vocês elaborem vários projetos. Bom, gente, eu espero que vocês tenham assistido a aula e que vocês tenham sanado as dúvidas. É muito simples, às vezes a linguagem de algum material não fica tão bem clara, mas quando a gente põe exemplos práticos, tudo facilita. Então era isso que eu queria na aula prática de vocês, que vocês tentassem ver o quanto é simples fazer um projeto, seja um projeto de TCC, seja um projeto dentro de uma organização, vocês perceberem o quanto cada pessoa, acho que todo ser humano já executou um projeto, só que às vezes não seguiu é, essas estruturas, essas etapas que a disciplina traz para vocês. Daqui para frente eu tenho certeza que vocês vão achar mais fácil executar um projeto. Bom, eu fico por aqui e se tiver alguma dúvida, postem no fórum que todos os dias eu entro, eu olho e eu estou à disposição de vocês para tentar ajudá-los em todas as dúvidas possíveis. Até mais, boa semana para vocês, bons estudos!